Pai, agradeço a Ti, porque Tu estás cuidando de cada um de nós. E na Sua graça e misericórdia, nos trouxe até este momento. Ajude-nos, Pai. E muito obrigado. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 3, verso 7. Hebreus é mais para o fim do Novo Testamento. Há uma imensa diferença entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Lamentavelmente, vocês se acostumam com o Antigo Testamento e não conhecem o Deus do Novo Testamento. Vocês sabem a respeito deste Deus, mas você precisa conhecê-lo. Irmão Bernardo, como é que eu conheço Deus? Eu só posso lhe dizer como eu conheço Deus. Deus me fala no meu espírito. O que Deus me diz no meu espírito, eu aceito. Eu não tenho entendimento daquilo. O entendimento vem depois. O que eu preciso é crer no que Deus diz. E pronto. O resto é tudo com Ele. Mas Deus não pode se revelar a você se você não crer. Há muitos de vocês aqui que não creem em nada. Nada. Nesses dias, vou mostrar a você o que precisa fazer. Hebreus 3, verso 7. Assim como diz o Espírito Santo. Você sabe quem é Ele? Sabe? Ou melhor, você conhece o Espírito Santo. Ele só sabe a verdade. Ele não fala nada além da verdade. Ele não conhece nada além da verdade. Faz talvez uns 4 ou 5 dias, uma irmã que eu não conheço disse para mim: irmão Bernardo, ouvir música do mundo é pecado? Eu disse: não. Choca você, não? Você sabe o que é pecado? O Espírito Santo veio para mostrar a você que o pecado é não crer em Jesus. É incredulidade. Por isso, quando eu falei não com ela, ela levou um choque. Irmão Bernardo, tem isso, tem aquilo, tem outra coisa. Veio um missionário, ela disse, para a nossa igreja. E os meus 2 filhos tocam na banda. E logo que ele chegou, ele disse que o meu filho mais novo não pode tocar na banda. E então o meu filho ficou ofendido, não foi aceito mais à igreja. Ele só escuta música do mundo, irmão Bernardo.
Oh, filho, não tem nada que você faz ou não faz. É o que Jesus diz, o que Jesus faz. Isso que é verdade. E ele diz que Deus te deu o Espírito Santo para convencer você do pecado. E Jesus disse que o pecado é não crer em mim. Pronto. Não crer em Jesus. Você é totalmente perdido. Olha o que diz aqui. Em Hebreus 3:7. Que o Espírito Santo diz. Hoje, se ouvirdes a sua voz, a voz do Espírito Santo. Verso 8. Não endureçais o vosso coração, como foi nos dias de Israel, na provocação. Hoje. O que é hoje, filho? O que é hoje? Presta bem atenção. Hoje é o momento que Deus se torna real em sua vida. Hoje, se ouvirdes a sua voz dentro de você, tome muito cuidado de não endurecer o vosso coração. O coração é o que você é por dentro. Os seus gostos, os seus valores, as coisas que você estima, isso é o coração. Você é o que você é por dentro. Aquilo que leva toda a tua atenção. Você não pode endurecer o seu espírito, mas o seu coração, você endurece quando a voz de Deus quer te revelar Deus em determinado momento da sua vida e você diz, não é assim que eu quero. Um coração endurecido por causa da vaidade que domina você e está destruindo você. As pessoas não gostam de falar vaidade, principalmente os homens. Eles acham que é só mulher que é vaidoso. Não é não. Vaidade é viver do seu jeito. Observe. Eu disse que hoje é o momento quando Deus se revela a você. Isso pode acontecer em qualquer momento, em qualquer lugar. Observe. Deus tinha chamado Abraão de sair da sua terra. Foi um momento de hoje para Abraão. Mas ele não sabia como era este Deus. Ele tinha que aprender Deus. Eu aprendo Deus. A verdade, a realidade de Deus em minha vida, todo santo dia. E quando ele tinha 100 anos, Deus disse para Abraão, eu vou te dar um filho.
com essa velhinha aí, sabe? Sara. Bem velhinha. Um daqueles assim, ó. Disse, oh Deus, que bom. Deus deu. Talvez Isaac, filho da promessa de Deus, viveu 13, 17 anos. E Abraão ficou tão contente. Mas Deus pediu, leve Isaac, aquele que é mais precioso em sua vida. Existe algo mais precioso para um pai ou mãe do que um filho? Mas você sabe que Deus tem que ser mais importante em sua vida do que seu filho ou sua filha. Ele tem que ser supremo em sua vida. E Abraão obedeceu, foi preparando tudo. Durante 3 dias, foi preparando o seu coração em Deus, até o momento quando Isaac estava em cima do altar. E Abraão pegou o facão para matar o filho. Será que você está entendendo o que eu estou dizendo? O que é de mais precioso em você tem que ser Deus em toda situação e circunstância. Não importa. Eu não tenho nada mais importante em minha vida do que meu Deus. E quando Abraão, então, com o filho no altar, preparando para acabar com o filho, Deus disse, para. Não tocas no filho. E Deus preparou, lá atrás dele, no arbusto, um cordeiro. Deus preparou o seu filho, o cordeiro de Deus, para ser o mais importante na tua vida. Aquele momento de Abraão foi hoje, quando Deus entrou na vida dele e ele recebeu o filho como se fosse ressuscitado dos mortos. Abraão foi o primeiro homem a saber que nosso Deus é de vida. Ele ressuscita dos mortos. Você conhece Ele? Conhece Deus? Ou só sabe a respeito de Deus? Você já tem aquele momento quando Deus se revela mais importante que tudo? Muitos anos, séculos depois, 2 homens, Paulo e Silas, sofrendo os açoites dos romanos, se achavam na prisão, agradecendo a Deus pela liberdade de pregar o Evangelho. Oh, irmão Bernardo, não diz assim não. Mas sabe por que eu sei que eles estavam fazendo assim? Foi o que aconteceu. Porque tudo o que você faz em Deus acontece. Aí, quando eles começaram a agradecer a Deus, sabe o que Deus fez? Um terremoto que acabou com tudo. Foi hoje de Paulo e Silas, quando Deus era tudo para eles.
Deus de liberdade. Você conhece este Deus? Um irmão me encontrou lá fora hoje. Eu não sei porque ele estava falando, mas ele disse que Deus está no céu. Eu disse, não está não. Você sabe onde Deus está? Vai para Colossenses capítulo 1, eu te mostro. Colossenses, viramos folhas para ficar mais perto de Romanos e você acha Colossenses. Vou com calma. Colossenses. Primeiro, eu vou ler longos versos aqui, viu? Eu não preparei nada disso. Colossenses 1, verso 26. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, porém, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios nós, que é Cristo em vós. Vocês têm lido isso muitas vezes, já ouviram falar disso na igreja muitas vezes, eu sei. Isso não é novidade para vocês em termos de pensamento, mas é novidade para a maioria de vocês em termos de verdade. Vocês não vivem Cristo em vós, porque vocês não creiam. Cristo em vós não é uma ideia, não é um pensamento que você diz, oh, graças a Deus, Deus está cuidando de mim. Não é isso, não. Cristo em vós tem uma vida vibrante para viver em você, no seu espírito, o tempo todo. Então, como que fica, Bernardo? Deus não está no céu? Tá. Deus está em mim? Tá. Por quê? Porque Deus é Espírito. Ele não tem limitação nenhuma. Talvez no outro dia eu falo um pouco mais sobre isso. Aquele que crê, observa bem, eu vou ler como Jesus Cristo em você funciona, vive. Ele não está aí dentro de você com uma ideia na sua cabeça. Se você crer, Ele vive em você. Observe. Verso 13. Agora eu vou ler um monte de versos aqui que mostra o que Cristo em vós quer fazer. E eu mostro você que você não crê nisso. Por que você não crê nisso? Porque
você vive um monte de problemas, monte de enfermidades, monte de dificuldades, em todas as áreas. Mas se você cresce e deixava Jesus viver em você, observe o que ele diz no verso 13. Ele nos libertou. Você não crê nisso? Você vive preso ao diabo ainda? Você sabe que Satanás não pode fazer nada contra aquele que crê, que tem Jesus vivendo dentro deles, de verdade. Observe, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino. Observe as palavras: libertou, transportou, mudou de um lugar para outro. Na maior simplicidade, este Jesus que vive em você nunca deixa você ser pressionado pelo diabo. Nunca. Porque você não pertence a Ele. Com Cristo em você e vivendo em você, você é transportado para o reino onde o que domina em tudo é o amor do seu Pai. Vamos continuar. Eu vou ler os próximos versículos, que diz tudo o que Jesus Cristo em vós quer viver em você. E eu mostro você. Ô filho, não fica me olhando. Olha para você, dentro de você. Isto é a sua verdade ou não é? Muitos de vocês pensam, isso é mais um exagero de Bernardo. Bernardo exagera demais. Esse exagero que eu vivo é simplesmente fora do comum. Fora do comum. Vamos lá. Verso 13 de novo. Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Verso 14. No qual temos a redenção. Redenção é liberdade, livramento do pecado, de tudo, de corrupção. No qual temos a redenção, a remissão dos pecados, todos. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, os visíveis, o que você vê, e o que você não vê, os invisíveis, os anjos, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. E quando você crê, ele reside, habita dentro em você, com esse mesmo poder de criar todo o universo novo no seu dia a dia. Eu não disse que vocês não conhecem Deus? O meu objetivo aqui nesses dias é ver se eu posso ajudar vocês a conhecer Deus, não saber a respeito de Deus,
Veja o que Deus fez. Todo aquele que crer, imediatamente Deus habita nele. Cristo em vós, nesse mesmo poder que ele sempre teve, para afastar de você tudo que Satanás queira fazer contra você, por dentro ou por fora, porque ele é o mesmo Todo-Poderoso. Vamos lá, verso 17. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas ele tenha a primazia. Você tem medo da morte? Olhe bem para mim agora. Eu falei mais um exagero para você. Você está vendo um homem que nunca vai morrer. Não, eu não vou morrer, não. Por quê? Porque a minha vida não é esse corpo. A minha vida é aqui dentro. Eu comecei a viver para todo sempre quando eu aceitei Jesus. E você tem medo da morte? Isso me mostra que você não crê em nada. Porque Jesus assumiu um corpo humano para destruir aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrar todos aqueles que nele creem. Eu não vou morrer nunca. Não é nada, você fala cada coisa. Deixa eu te falar mais um. Quando Moisés ficou um pouco vaidoso e procurou ajudar Deus um pouquinho para dar água para o povo, e ele bateu naquela rocha e disse: temos que fazer. Temos o quê? Você pode fazer alguma coisa. Se você não aprende nada com Bernardo, aprende uma coisa, que você não vale nada, como eu não valo nada. Se não é Deus, não existe nada. Então, Deus disse: Moisés, sobe aqui comigo. Eu vou te mostrar uma coisa. Levo ele para o Monte Nebo e bota uns binóculos nele. Binóculos do Espírito. E ele viu todo Canaã que Deus tinha feito para o seu povo. Mas Deus diz: Moisés, você não vai lá. Eu vou enterrar você aqui. Porque lá em Canaã não tem ninguém vaidoso. Você sabe disso? A vaidade, eu vejo que é o pior problema na vida de todos. Porque a vaidade destrói. De tal modo que você não ouve Deus. Mas, muitos séculos depois, Jesus pegou 3 discípulos, os 3 discípulos mais difíceis, Pedro, João, Tiago, 3 discípulos. Levou eles no monte, chamado Monte de Transfiguração. E quando Jesus começou a orar, tudo que ele era para dentro, o Deus onipotente,
se manifestou. E os 3 discípulos difíceis olhando. E então viram que tinha 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Um era Moisés e o outro era Elias. Mas eles estavam na mesma glória de Jesus. Por isso que eu acho que você não me conhece no céu, porque eu vou receber um corpo glorificado daquele mesmo jeito de Jesus. Está em Filipenses. Observa. E eles estavam... Moisés não perguntou, Jesus, por que não me deixou entrar na Canaã? Você sabe por que ele não falou do passado? Que Deus não tem passado. Só o seu diabo que tem passado. Aquele que está em Jesus não tem passado. Eles só conversavam do futuro. Conversavam com Jesus a respeito da crucificação, que ele ia cumprir para nós em Jerusalém. Aprenda uma coisa: todo aquele que ouve Deus por dentro não fica pensando no passado. Ele não tem passado. Filho, se eu pensasse no meu passado, eu já estava morto há muito tempo. Mas o passado não entra na minha cabeça. Por quê? Porque o Jesus Cristo que está dentro de mim só vive o hoje. O hoje de Deus. Depois eu vou falar mais. Vamos ler aqui mais um pouco. Verso 19. Eu não cheguei onde eu quero chegar ainda. Vamos lá. Porque aprove a Deus que em Jesus residisse toda a plenitude divina, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliou consigo mesmo, todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Por que se fala, ele reconciliou consigo todas as coisas na terra e no céu? Por quê? Não era bastante ele resolver os problemas para nós na terra? Você não sabe, né? Que ele não resolveu os seus problemas na terra ainda. Você ainda tem problema de falta de dinheiro. Você ainda tem pressões do diabo. Você ainda tem enfermidades no corpo que não devia ter, como eu não tenho. Por que eu não tenho? Eu já tive montes. Se eu te contar o que o diabo procurou montar para mim, ele continua. Mas eu digo, Satanás, aqui não, né? Jesus não está enfermo dentro de mim. Jesus vive
no meu espírito, na plenitude de Deus. Deus não conhece enfermidade. Por isso que amanhã eu vou falar com vocês a respeito da alma. As pessoas têm uma ideia totalmente errada da alma. A alma e o espírito são assim, mas isso para amanhã. Vamos lá. Aprove a Deus que sobre ele, por Jesus, ele reconciliasse com Deus, tanto as coisas na terra como no céu. Vamos lá. Verso 21. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Pare nesse versículo um pouco e presta muito atenção. Eu tenho muito que eu preciso que você ouve aqui. Eu vou repetir o verso 21 lá. Olha lá. E a 21. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Você entende esse verso? Entende? O que o Espírito diz a você? Não me diz nada, irmão Bernardo, eu não entendo nada. Se você, na honestidade, diz, irmão Bernardo, não me diz nada, isso me mostra que você não crê em Deus ainda. Você só crê a respeito de Deus. Mas quando Deus é real, o hoje em sua vida, você sabe que todo o pensamento, o entendimento na sua cabeça é porque você vive nas obras malignas do diabo ainda. Oh, irmão Bernardo, você me ofende com isso. Não. Você se ofende porque você não crê na palavra. A palavra de Deus diz que nós fomos ou somos, eu acho que mais somos, eu não estou me incluindo ali, porque eu sei como é que eu era. Eu sei como eu era. Eu procurava Deus de todo jeito. Estudei muito. Mas agora eu posso lhe dizer, eu era inimigo de Deus por meu entendimento. Por quê? Você lembra que ele diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Obras malignas são todas aquelas coisas que você acha mais importante em sua vida do que Deus. Filhos, eu não vim aqui para passar tempo com vocês. Eu tenho uma imensa responsabilidade para ver se, pelo Espírito Santo, você sai da morte e começa a viver em Deus. Mas observa, nós que, por corações endurecidos,
praticamos obras que não valem nada, porque nenhuma obra nossa vale para Deus. Agora continua. Vou ler 21 de novo e continuar. E a vós outros também que, outrora, eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, que isso? Isso é o momento quando Deus revela o que Ele é. O hoje. Ele se revela em você. Você pode dizer, irmão Bernardo, hoje é diferente. Hoje, porém, Ele vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos como? Perante Ele, santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Você não crê nisso? Sabe por que eu sei que você não crê nisso? Porque você está tentando ainda arrumar as coisas. Não, filho. Tudo é Deus que faz. Ele que reconciliou você e veio habitar no seu coração. Cristo em vós, esperança da glória. Que glória! Lembra de Moisés e Elias no monte de transfiguração? Não eram perfeitos como os homens aqui, mas receberam o corpo como da sua glória. E Filipenses diz que no momento do arrebatamento da igreja, nós seremos transformados e receberemos o corpo como a glória de Jesus. Mas quem fez foi Ele. Agora presta bem atenção. Quando Deus tirou os hebreus do Egito, uma história que você conhece muito bem, porque vocês adoram ficar no Velho Testamento, que não tem nenhum entendimento do Novo, e eu quero que você tenha vida no Novo agora. Quando Deus tirou os hebreus do Egito, Ele abriu o Mar Vermelho. Mas aquele povo não sabia que era Deus que fez. Eles pensaram que foi Moisés, aquele grande homem que Deus mandou para nós. Foi ele que abriu o mar, não foi ele não. Ele foi apenas o instrumento na mão de Deus. Como todos nós devemos ser instrumentos para viver a glória de Deus na terra. Não falando, mas vivendo a vida de Deus. Então, logo que passaram no Mar Vermelho, Deus disse, Moisés, reúne esse povo lá, sabe? Eles precisam me conhecer. Então, Moisés mandou todo mundo ficar no pé do Monte Sinai. E Deus desceu no Monte Sinai. Eu não vou ler agora, mas disse que foi um barulhão, umas trombetadas e todo o monte
ficou todo sacudido. O monte tremia por causa da presença de Deus. Deus sacudiu tudo. E o povo não conseguiu aceitar isso. Porque eles só conheciam deuses de pedra lá no Egito. Eram idólatras. Eles nasceram na escravidão, como você nasceu na escravidão. Você não conhece o Deus vivo? Você conhece homens. Precisa conhecer Deus. Deus vivo, vivendo em você, em toda situação. Aí, eles falaram, Moisés, não deixe Deus falando conosco. Se Deus falar conosco, nós vamos morrer. Olha, faz um negócio para nós. Filho, Deus não faz negócios. Eu sei que tem vocês, tem prometido Deus. Oh Deus, se o Senhor fazer isso para mim, eu vou fazer isso. Logo que Deus faz, você esquece a sua parte. Não faz votos, não, filho. Voto dá a possibilidade do diabo te atrapalhar. Então, eles fizeram um negócio. Moisés, você deixa Deus falar com você. E então você fala conosco. Exatamente o que vocês fizeram. Em vez de você procurar conhecer e viver Deus, você vem para Tauá achando que Bernardo vai resolver. Bernardo não resolve nada. Eu não posso fazer você crer. Eu só posso viver. Não põe o homem no lugar de Deus, não. Porque vai ser um desastre para vocês. E então Deus, eu acho Deus muito engraçado às vezes. Logo que eles falaram com Moisés, você ouve Deus e então você fala conosco. Deus deu uma tapa no ombro de Moisés e disse, Moisés, eu acho que você precisa subir aqui no monte. Ficar comigo um pouco, eu vou conversar com você direitinho. Então Deus demorou 40 dias e 40 noites para mudar toda a situação. Não de Moisés, mas do povo lá embaixo. Como é que ele mudou? Porque enquanto Deus está conversando com Moisés, o povo fica ansioso. Ninguém está falando conosco. Nós não temos reunião mais. Oh, não sabemos onde é que ficou Moisés, aquele homem que nos ia ensinar. Nós estamos sozinhos aqui. Arão, não, você é uma coisa. Arão arrumou para eles, segundo o coração deles. Eles precisavam de um ídolo. E ele fez um ídolo de ouro para eles. Deus não manda em você. Mas Deus conhece você. E Ele te dá o desejo do seu coração. Se você quer viver na vaidade, se você quer viver, não, ninguém vive na vaidade. Na vaidade você morre mais um pouquinho todo dia. Cuida do seu coração. Porque Deus, eu vou mostrar isso lá na frente, te deu o livre-arbítrio. E Deus nunca vai contra o seu desejo. Se você quer ser idólatra,
ter um ídolo na sua frente. Deus deixa. Mas o ídolo destrói vocês. Eu estou dizendo que a sua vida tem que ser conforme Cristo em vós. Eu estou procurando mostrar a você a importância daquele momento quando Deus se faz real, a sua realidade, que Ele é maior do que tudo para você. Quando Deus fez assim com Israel, tudo mudava no monte, mas não mudou neles. Deus quer mudar dentro de você. Agora vai para Hebreus capítulo 12. Eu acho que é, mas vamos ver. Sim, é isso mesmo. Hebreus capítulo 12. Presta bem atenção aqui. Acharam que é muito importante? Hebreus 12, 18. Ora, se você crê em Jesus mesmo, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, ao clangor da trombeta, ao som de palavras tais que quantos ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais. Você já fez assim? Já fez assim? Eu não. Espera aí. Não brinca com Deus e não brinca com o diabo. Deus não está brincando com você. Ele só quer dar a você vida. E quando você sente que Ele realmente está falando no seu espírito, preste bem atenção, para não dizer, Deus, eu não estou entendendo, Deus. Eu não estou entendendo. Você não tem que entender. Você tem que crer. O entendimento vem depois. Sempre crê no que Deus diz a você. Só para ver a prática disso. Olha, um monte de coisas. Deus fala comigo, eu não entendo nada. Mas eu aceito tudo que Ele me fala. E descubro que lentamente eu vou, agora eu estou entendendo melhor. Ou seja, a fala de Deus muda toda a sua vida. Se você ouvir, se você prestar atenção. E não vem falar comigo. Irmão Bernardo, Deus não fala comigo. Isso é mentira. Deus fala com todas as pessoas. Cristão ou não. Deus fala com todos os homens. Do mesmo modo. Só que
a maioria das pessoas não quer ouvir Deus e diz, Deus não fala comigo. O que você deveria dizer? Eu não quero Deus falar comigo. Porque a verdade é essa. De modo que eu já descobri que o momento mais precioso da minha vida, sempre, isso acontece todo dia, é hoje. Quando Deus abre o que Ele é no meu espírito. E eu aceito na hora. Não entendo, mas aceito. Verso 20. Pois já não suportavam o que lhes era ordenado, até um animal, se tocar no monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse, sinto-me aterrado e tremendo. Mas o que eu quero é a continuidade, verso 22. E eu vou pular uns versículos talvez. Mas, se você crer, olha onde você tem chegado. Ao Monte Sião. Monte Sião é o lugar dos salvos em Jesus Cristo. E a cidade do Deus vivo. A Jerusalém celestial. E a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia. Muito tempo atrás, muito tempo mesmo, não lembro quantos anos, eu fui chamado para ir para Maceió. E eu nunca tinha ido nessa cidade. Então eu falei com Deus, o que eu vou falar lá? Ele disse para mim, primeiro, Bernardo, eu quero que você leve 3 coisas. Deus nunca tinha falado coisa comigo assim. Eu disse, que 3 coisas? Eu quero que você leve uma Bíblia. Eu disse, claro que eu levo uma Bíblia, Deus, sempre. Eu quero que você leve um copo de água. Pois não, lá, será que não tem água lá? Leva. E eu quero que você leve uma vela. Ai, gente, então não foi. Levei a Bíblia e eles arrumaram uma pequena mesa para mim. Então eu pus uma Bíblia, um copo de água e uma vela. Eu não sabia para quê. Mas lá, Deus abriu um entendimento meu que era fora do comum. Mudou toda a minha vida, tudo o que eu fazia. Por quê? Deus disse para mim, olha, eu só criei um corpo que eu chamo de igreja. Mas Satanás entrou e ele foi tirando pedaços do corpo e pôs um nome diferente em cada pedaço. De modo que, Bernardo, você pertence, segundo o mundo, da Igreja Católica Batista Assembleia de Deus na Terra e eu não sei quem mais. Monte de nomes. Eu disse, não, Deus, eu não pertenço a isso, não. Ele disse, presta atenção. Por que eu mandei você trazer 3 coisas? O que adianta um copo de água se você não tomar nada? O que adianta uma vela
se você não acendê-la? O que adianta a Bíblia se você não vivê-la? Oh, porque a minha igreja, eu só tenho uma. É daqueles que vivem segundo a minha palavra. Você vive segundo a palavra? Eu vou pular alguns versículos e vou continuar a leitura. Verso 25. Está escrito assim: Bernardo, tende muito cuidado. Oh, irmão Bernardo, não está escrito Bernardo na minha Bíblia. Não, está escrito o seu nome. Porque tudo o que Deus diz é para você. Põe o seu nome nisso aí. E ver se essa é a sua verdade. Porque, como eu disse, você não pode brincar. Você não está aqui para brincar. É vida ou morte. Tende cuidado, Bernardo. Não recuseis ao que fala com você. Pois, se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra de Sinai, muito menos nós, os que nos desviamos daquele dos céus, nos adverte. Quem é aquele do céu que adverte você? Na minha vida, ele chama o Espírito Santo. Oh, irmão Bernardo, mas eu não desvio dele. Não, que você não ouve nada dele. Você prefere viver do seu jeito, na sua alma, no seu coração endurecido, do que ouvir o Espírito Santo, que é do céu, colocado aqui na terra para você, individualmente. E ele adverte você, mas você recusa ouvi-lo. Como? Você simplesmente não presta atenção. Coisa mais simples do mundo. Você diz para Bernardo, Deus não fala comigo. E eu, só por respeito e educação, não digo, respondo para você, mentiroso. Eu devia falar assim? Por quê? Porque eu estou só aqui para uma coisa. Mostrar a você que há vida ou morte. E você vive ou a morte ou a vida, todos os momentos da sua vida. E a única maneira de viver a vida é ouvir o Espírito Santo, aquele que do céu adverte você. Verso 26. Aquele cuja voz abalou então a terra no Sinai. Agora, porém, observe, ele promete, dizendo, ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra,
mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham tido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Há uma coisa que você ainda não sabe. Satanás tem colocado dentro de você um monte de coisas corruptas que operam a morte em sua vida o tempo todo. E você fica tão ocupado com as coisas de todo dia que você acha que não tem importância. Você nasceu na morte como eu nasci na morte. Mas observe, eu vou tornar a ler isso aqui. Verso 27, 26. Aquele cuja voz abalou então na terra, agora, porém, ele promete dizendo, ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também os céus. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção destas coisas abaladas, como tinham sido feitas. E ele tem feito manobras, aglomerações de morte em todos nós, de tal modo que aquele que Deus nos deu do céu vai removê-los se você deixar. O problema é que você tem outros interesses, como se você ia ficar aqui para muitos anos. E você vai me dizer, eu vejo que você fala isso, Bernardo, que você é bem velhinho, só tem poucos dias mais. Eu não vou morrer nunca. Exagero de Bernardo, né? Você pensa assim. Observa. Cristo em vós, esperança da glória. Da glória de quem? De Deus. O Espírito Santo está sempre motivando você a saber como é que este Cristo em vós opera para você ter vida em toda circunstância. E nunca, em nenhuma situação, será abalado com coisa nenhuma. Porque as coisas que Satanás fez, o Espírito Santo remove, se você deixar. Para quê? Termina, verso 27 no fim. Dessas coisas abaladas, como tinham sido feitos pelo diabo dentro de você, para que as coisas que não são abaladas permanecem. Isso eu vivo. Aleluia. Valeu. Ai, agradecemos que tu estás cuidando de nós. Pelo Espírito Santo, por sua palavra, por Cristo habitar em nós.
e naquele mesmo poder criador que Ele sempre fez e fez tudo, Ele está criando um novo universo em nosso espírito. Muito obrigado, Pai, em o nome de Jesus.